Olá, bem-vindos a mais um Dia Mau. Estamos na presença de um dos grandes do panorama do humor nacional. Ele não está escondido, ele está mesmo aqui sentado. Eu estava a ver onde é que está essa pessoa. É você, Sr. Onde é que Nilton. estava, tipo, É você. Obrigado. Eu Tu estava a olhar para trás. acordas, Tipo, não. Tu acordas a saber que, pá, eu realmente sou um dos grandes do humor nacional. Não, isso não existe. Tu tens isso escrito no espelho, que é para, às vezes, quando Para te sentes mais lembrares, triste. não, só se tivesses amnésia, tipo o Memento, não é? O Christopher Nolan, em que ele tinha que escrever as coisas. Não, nada disso, esquece. Isso, até porque isso não existe, não, acho que não existe em lado nenhum. Eu ia dizer Mas em não seja Portugal, pela então, carreira, pelos anos, e pelos anos a um bom nível, sabes? Não, mas isso vale o que vale. Eu fico feliz porque sempre trabalhei muito e sempre tive trabalho. Não sei, acho que é acho que é o único lado que tu podes ficar feliz, é tipo, olha, atirei-me de cabeça para esta maluquice e foi correndo bem porque também realmente dei aqui muito litro e a coisa vai andando, mas não há nada adquirido, pelo contrário, não é? Tens Portanto, que senhoras e estar sempre a senhores, batalhar. ora, é mais um Dia Mau com o enorme, porém com um nome relativamente pequeno, Nilton! Eu tive alguma dificuldade em escolher o dia mau. Porquê? Porque tu, no início, repara, é que tu apareces na stand-up numa altura em que já houve uns indivíduos. É como, imagina, foram os primeiros para o Brasil, não é? Uhum. Andaram lá e tal, a sacar umas índias e tal, aquela malta lá a discutir com a malta de lá. Muito bem retratada naquele sketch da Porta dos Fundos com o Rafael Portugal. E depois, imagina que tu vais na segunda ou na terceira leva, em que a malta já está instalada, já lá há umas tendas, já tens onde dormir, percebes? Tu estás nessa fase, percebes? Tu chegaste ao stand-up, já tinha havido uns gajos, vieram cá montar umas tendas. E então, quando não havia tendas ainda, quando nós chegámos aqui, com o Pedro Álvares Cabral, a desbravar caminho, a malta não fazia a mínima ideia do que era esta merda. E com uma agravante que todos nós temos no início, que é tu vais a todas, tu não tens mínimo filtro, esquece, epá, nem é por dinheiro, nem é por nada, é tipo, é para ir onde? É ali Eu ainda vou. Um barraco, ainda estão a fazer o barraco, ainda estão lá os pedreiros a trabalhar, mas já dá para atuar e a malta vai. E então eu tive alguma dificuldade porque apanhei coisas completamente surreais por esse lado, por o lado de não saberes onde é que vais, as pessoas não terem mínima noção do que é que estás a fazer. Depois lembrei-me de uma situação que me aconteceu, mas tem uma repercussão tão boa que não pode ser, que é, no dia em que o Júlio César me diz que vai ao casino, o Júlio César que estava no Casino Estoril, para onde eu vou trabalhar a seguir, a primeiro sítio onde eu trabalhei em Lisboa, assim, onde a coisa começou a fervilhar, foi no Teatro começou a fazer tentar uma espécie de comedy club. Estamos a falar em 2000 e... Não, 1837. Estamos a falar para aí em 2000, 2001. E então, estamos a falar há 20 anos. E na barraca, um dia o Júlio César mandou um mail para o meu manager, porque eu não assinava como Nilton, era o Rodrigo F, porque é o meu segundo e o início do terceiro nome. Espera aí, tu eras o teu manager? Eu fez-me sempre um bocadinho de confusão. Eu comecei a fazer stand-up em 97 e sempre me fez um bocadinho de confusão como é que tu... Não faz sentido, tu estás a responder aos mails, a discutir valores, o artista não se põe nessa posição, não vai receber cheques nem nada. Então eu criei, sou Nilton Rodrigo Farinha Rodrigues, então era o Rodrigo F, que era o indivíduo que falava com as pessoas, percebes? Eu tenho histórias de pessoas que... por exemplo, olha, a UAU tinha uma produtora que adorava o Rodrigo F, mas ao Nilton não passava cartão nenhum. Ao ponto do Rodrigo F, que nunca aparecia, e que falava assim, olha, o Nilton, eu não posso ir, mas o Nilton está aí a chegar e pronto, eu tenho que estar fora, vou ao Alemanha agora tratar de umas coisas, nós estamos aí com... Ninguém te apanhava, cara. Nunca dizia, Nilton, nunca. Vai para o cara. Ninguém dizia isto. Não me conhecia, repara, mesmo ela nem sabia, repara, estamos a falar antes do Levanta-te e Ri, antes de tudo isso, não é? Portanto, esquece, Levanta-te e Ri, parece em 2003. Tu falas assim, o Rodrigo falava assim, e tal, sempre muito pomposo e tal. E então, pá, há um dia que eu chego à produtora, ia atuar ao Casino da Figueira, eu chego à produtora, não é? Liguei do parque de estacionamento, o Nilton estaria a chegar, não sei o quê, obrigado e tal, depois façam a transferência, porque o Nilton também não recebia dinheiro, não tocava transferência. E então, eu chego lá à produtora e ela olha para mim e diz,
Nilton, pá, ainda agora falei com o Rodrigo, ele é tão querido. E ficava ali a falar-me do Rodrigo, portanto, adorava o Rodrigo. E a mim não me passava cartão nenhum, eu era o artista. Pá, é lindo isto. Eu estou com o Júlio... Mas nunca requisitaram a presença do teu agente? Eu estou com o Júlio César, portanto, que era essa história que eu ia contar. O Júlio César vai ao Teatro Barraca para me ver e leva o Raul Solnado, estás a ver? Na altura, Raul Solnado, tipo, o grande Raul Solnado, não é? Vão lá ver-te. E o microfone, a pilha, tipo, o microfone a meio, eu tinha um microfone novo, comprei sem fios, não sei o quê, berrou. Fui buscar um megafone que eu tinha também, uma maluquice fazia ali parte do show, e desenrasquei aquilo, mas foi um desastre, mas a coisa desenrascou e o Júlio disse, achei graça que o gajo é desenvolto e tal. Eu ia contar essa história, que é os nervos que eu apanhei por te falhar um micro ao meio. Mas não posso contar porque isso teve uma consequência tão boa, que foi o Júlio César levar-me para o Casino Estoril e foi a minha decisão, o clique em eu ser profissional, eu dizer, espera aí, vou passar a profissional agora. Espera aí, tu espalhaste-te por te falhar o microfone e pela tua ginga pós-problema, foi tipo... O Júlio andava à procura de stand-up. Na altura estava eu e o Tochas a fazer e o Júlio disse, pá, vou ver este indivíduo. Mandou um mail para o Rodrigo F, porque alguém cancelou o contacto, não sei o quê, e então lá vai ver uma barraca. E aquilo, completamente um desastre, mas a coisa correu bem. Essa parte é que foi um caos. Eu vou atuar ao casino, respondendo à tua pergunta, eu vou reunir com o Júlio César ao casino e estamos para aí 20 minutos à porta do casino à tarde, à espera do Rodrigo F. Porque eu fui protelando, estás a ver quando tu de repente engravidaste uma miúda e não queres dizer à tua mulher e só quando já apareces, olha, nasceu uma pessoa. Foi tal e qual, eu fui protelando e nunca tive coragem de dizer ao Júlio César. E então aquilo foi andando, estamos à porta do casino e o Júlio César depois de 20 minutos a levar cegos, pá, vamos embora. Depois o seu manager quando chegar entramos. Entra também. Pronto, e fomos e depois aquilo foi andando e o gajo também nunca mais perguntou. Depois tens que inventar uma desculpa, Não, depois nunca mais perguntou nem nada. Mas era tão estúpido. Eu trabalhava para a agência Reunião e aí é que vem o meu dia mau. A agência Reunião, o meu primeiro contrato, que eu depois aí desmontei, com o Vítor Marçal e o António Silvestre, que eram uns malucos, o Silvestre então era completamente fã de stand-up e repescaram-me numa altura em que, repara, Madre Deus, Delfim, Jorge Palma, o Herman na loucura, era o cartaz deles, portanto eles tinham todo, nem tinham stand-up, também não havia. E então aquilo começava, imagina, quanto é que você gasta? 100 mil. 100 mil temos aqui, sei lá, Madre Deus, nem faço ideia quanto é que levaria. Só temos aqui 1.500 euros. Pronto, olha, temos aqui este rapaz que faz umas palhaçadas e tal, e lá ia o Nilton. E o primeiro contrato que eu tenho com a agência Reunião contemplava 10% no primeiro ano para o Rodrigo F, porque o Rodrigo era o meu manager antes de mim. Como é que tu fazias? Eu depois desmontei aquilo, mas eles quando mandam o primeiro contrato têm contemplado o Rodrigo, porque o Rodrigo é que fez todos os mails e a passagem de artista de uma agência para a outra. Então 10% e tal, depois dizes, não é necessário, depois entendo-me como depois um dia expliquei, estávamos a dar uma entrevista para a Visão e eu expliquei, o Vítor Marçal um dia disse-me, no fim da entrevista assim, o Rodrigo F não existe, pois não, és tu, e eu, sou eu, Quando isso soube, tu não tiveste chamadas? Tipo, vai para o Não, tive coisas muito giras. Há um festival de humor que a Cristina Arvelos organiza, o Sol Rir no Algarve, e há um ano que a Cristina diz-me, olha, vem cá o Júlio César, e eu, Júlio César já faz stand-up? Sim, ele vai lá fazer umas cenas, pronto, nem nunca desconfiei. O Júlio César sobe a palco, e desmonta a história toda e conta em frente a 3.000 pessoas esta história. Tipo, então, há uns anos apareceu-me um miúdo e tinha um manager, o Rodrigo F, não sei o quê, vinha descobrir mais tarde que o gajo, afinal, era ele que fazia as vozes e não sei o quê, e era ele que fazia a história toda. Ou seja, tu já fazias os prank calls. Eu já fazia uma espécie de prank call, mas aí era a pessoa que me ligava para ser surpreendida. Sim. Era uma espécie... Estou o Rodrigo F? Sim, Sim, exatamente. Isto bate um bocadinho naquele filme do... o talentoso Mr. Ripley, em que ele andava a fingir, talentoso, com o Matt Damon, em que ele anda a fingir que o outro existe e ele faz do outro e passa por outro e às tantas mata o outro. Bem, e é um filme, eu às tantas imaginava-me a ir preso por ter morto o Rodrigo F. Tipo, o Rodrigo F desapareceu e as pessoas às tantas começavam a questionar, mas onde é que está o manager dele? E essa miúda, a produtora que adorava o Rodrigo F e não sei o quê, às tantas viravam-se contra mim e eu era preso por ter morto uma pessoa que nunca tinha sido. Onde é que ele está, Nilton? E depois tu, se não fosse convincente, não, ele está em casa. Não está nada, tu mataste-o. E depois... Eu era morto, era preso por ter morto uma pessoa que não existia. Neste caso eras preso por não ter, como muita gente. É por não ter. Aquela famosa expressão.
Dia péssimo de todos, é a agência reunião, isto foi a maior entrada de sempre para qualquer merda, mas pronto. Tudo na mesma altura. Tudo na mesma altura, depois sou agenciado pela agência reunião e vou atuar, e talvez, se eu pensar assim, qual foi o pior fail que eu tive na história, foi este. Por não perceber o que é que estava a passar. Final de ano, vou fazer a passagem de ano num hotel em Cascais. Nem sei o nome do hotel já. Então, lá vou e tal, pronto, fim de ano, não faz sentido nenhum tu ires atuar num fim de ano, stand-up, algumas vezes, mas okay. É sempre caótico. Sempre. Mas é só por dinheiro. Tu estás ali a pensar quanto é que falta para eu receber aquele chequezinho. A ver se o ano começa bem. Sim, é um dia muito estúpido para atuar, para stand-up. A não ser que faças música e tal, consigas... Mas os meus registros, esquece. Não acho que faças o último que eu fiz foi há 3 anos, acho eu, estava lá para os lados de Bragança, numa quinta, isto muito rápido. Eu disse, ok, então eu entro às 11h15, e eu faço a entrada da meia-noite. Já me aconteceu. Eu vou controlando e eu prefiro fazer assim. Sim, assim é preferível, claro, e depois a loucura sim, já não vou controlando, tu notas que nos últimos minutos o pessoal está a olhar para o relógio, não se preocupem que eu também estou a ver, não se preocupem, não sei o quê. Faltavam 15 minutos, estava a correr tão bem, estava a correr super bem. Tipo quinta de casamentos, estás a ver? Toda a gente a olhar para mim, toda a gente a gostar muito, estava super bem. De repente, lembram-se, bom, passagem de ano daqui por 15 minutos, vamos distribuir pelas pessoas... gaitas, fogo de artifício, gaitas, assim, party poppers, aqueles óculos que dizia 2019, ou caralho, confetis, estás a ver, pelas pessoas. E de repente estás a atuar e começas, tipo, o que é que se está a passar? E o pessoal, como é que a malta da quinta não pensou, isto se calhar vai estragar o espetáculo. Yeah. Foi horrível. Aqueles últimos 15 minutos, apetecia-me dizer bom feliz 2019, tipo um quarto de hora antes. Eu fiz essa merda na Praia da Rocha. Quando me ofereceram o megafone, eu queria muito ter um megafone, ainda não sabia bem, ainda não tinha em verdade pela stand-up nem nada. E então eu cheguei à passagem de ano e fiz o countdown para aí 4 minutos antes. Teve a sua graça, não é? Tipo, no meio do nada, 10, 9, e tens uma Praia da Rocha inteira. Não, é só palhaçada, eu era DJ, estava lá na discoteca, vim cá fora, 10, 9, então tens uma avenida inteira, porque depois isto vai, o que já é, pronto, e de repente queimaram todo, só o indivíduo do fogo da artifício que não ouviu, que devia estar programado, mas de repente, e depois, não é, mas entretanto já foi, aquilo já foi. Mas é muito Continua, desculpa. Mas pronto, o universo vingou-se de mim. Passagem de ano, hotel em Cascais, porreiro, começa a atuar e tal, mesma lógica também, atuar um bocadinho antes, 45 minutos para aí. E então, eu começo a... nada. Bom, ok, esta piada não coisa. E eu tenho uma estratégia que eu levo uma piada que eu sei que funciona muito bem, primeira. Segunda, uma coisa mais de atualidade, para ver se eles estão lá ou não, uma coisa que tenha acontecido ali naqueles dias. E terceira, mais javardola, para perceber como é que a coisa vai. Portanto, as 3, no ar. Uma ou outra lá ao fundo e tal, uma gargalhada assim, tipo, caraças, pá. Quantas pessoas lá estavam, mais ou menos? 200 pessoas, mas tinha aqui uma configuração estranha, porque tem um hall assim, a sala maior, com muita gente, e depois afunilava e tinha o resto das pessoas lá para trás. A segunda piada, não. Eu faço à vontade 10 a 15 minutos que não funcionam. Lá ao fundo ouvias umas gargalhadas, começaste a ouvir mais lá ao fundo e há ali um clique, talvez 10, 15 minutos depois, que de repente lá ao fundo começam a reagir mais. Eu tipo, caraças, e até parece que ouvia mais som lá ao fundo, é uma coisa estranha, mas estás em palco, nem percebes o que é que está a passar. Eu vou para a segunda estratégia, que funciona sempre, que é meter-te com as pessoas. Claro. Pronto, agora vou meter com as pessoas. E então começo a falar para este, não fala português. Onde é que é? England, não sei o quê, não sei o quê. Aquele, Deutsch, não sei o quê. Aquele, então aquelas pessoas que estavam naquela aula principal, ninguém era português, nem falavam português sequer. Mas quem é que organizou este evento? Era num hotel, mas a questão não é que organizou, é quem é que não me disse que o hotel tinha, não é? Havia ali, a maior parte das pessoas eram estrangeiros. E depois, realmente, havia portugueses lá naquela parte, mas como as colunas da outra parte estavam no foyer, na entrada, ali na recepção, só para aí 10 ou 15 minutos depois de eu começar é que ligaram aquelas colunas, porque entretanto toda a gente entrou na sala e desligaram e foram lá pôr as colunas, é que os portugueses começaram a ouvir. Então eu tive que fazer o espetáculo na hora, começar a traduzi-lo para inglês-português, fazer ali um bilingue entre as duas. Brincar com aquilo, nunca tinhas feito isso, zero preparação, já tinha feito coisas em inglês, mas zero preparação, é tipo, o que é que eu faço agora? Começas a falar inglês, percebes, então quem é que não é português? E tipo, então são 90% se calhar.
Então, se calhar, Safaste? quer dizer, se calhar se olhar para aquilo hoje, não é? Vou ter pena de mim, não sei o quê. Eu acho que me safei, na verdade. Mas há ali, Sobreviveste, pelo menos. Sobrevivi, não é? Mas há ali 10 ou... Que dá estaleca, atenção. Dá Sim, uma sim, estaleca grande. Há ali 10 ou 15 minutos que tu não percebes minimamente o que é que se está a passar, pá, e é super aflitivo. Porque tu questionas tudo, tipo, peraí, mas é que ainda por cima não é material novo, que acontece às vezes testar material novo e tu perguntas, isto se calhar não é por aqui. Mas não, era aquele material batido, era já coisas que sabias. já sabias, isto aqui não vai falhar. Pá, e até tu perceberes o que é que se está a passar, é uma coisa... É um pânico, pá, é um pânico. Já me aconteceu algo do género, mas uma situação muito mais pequena. Fui atuar num restaurante no Porto, que tinha Mas duas mesas. já não precisas nada, restaurante no Porto, portanto, se vais atuar a um restaurante já sabes. Duas mesas. Tinha duas mesas. Lá está. Nós fizemos lá um ciclo de comédia, eu o Joca, o Zé Pedro, mais uma malta, e aquilo tanto corria incrivelmente bem como era grande merda. Porque Não tinha público, não é? ou tinha público português e era fixe, ou não tinha público e era uma merda, ou tinha público estrangeiro e era uma merda. Pá, eu estava lá a atuar, era tipo uma terça, uma quarta, restaurante praticamente vazio. Bom, vamos então começar, duas mesas. Ok, pá, e aí pronto, começo. Olá, boa noite, senhoras e senhores. Eu não via reação nenhuma por parte daquelas pessoas e, olhando para elas, tu já topavas, bom, isto não é português. Hello, how are you? Where are you from? Germany, okay. And you? France, okay. And you? England. Tinha lá um espanhol. Noutra mesa também, ingleses e não sei o quê, escoceses e tal, e uma miúda portuguesa. Tinhas uma miúda Portanto, nem há uma língua que tu possas falar só, tipo, vamos falar só em inglês. Pá, eu cortei para o inglês, mas totalmente mal preparado. Eu falo relativamente bem inglês, só que tu falhas os timings das Tens de estar a piadas pensar, pois. todas. Porque a piada tem vive muito do linguajar da língua que estás a fazer. Tu preparas uma piada em português, ela obedece a uma musiquinha própria, a um timing próprio. Eu nunca tinha experimentado na minha vida isto e de repente comecei a traduzir tudo. Oh, you know, because my girlfriend e tal. Eu falho, tipo, atropelo aqui uma piada logo a abrir. Pois, e depois estou ali a meio de uma história, todo empolgado e a malta até comigo, depois eu precisava de uma palavra que já não me lembrava. Sabes? Parecias o repórter da CMTV à porta na fronteira, não era? Sim. Ou seja, gente, estes Canto são zero. franceses, canto zero. Conduzir. Se calhar temos outro. Opa, eu ali... Sabes quando aquela sensação de, olha, estou a agarrá-lo, até está... you know, that thing... e Bacalhau. fodia-me todo, pá, e fodia-me todo. Senhoras e senhores, que dia mau do caraças, tu estás... Pá, isso é tão mau. Eu estava-te a ouvir a falar. O que é fixe no dia mau? Principalmente, pá, eu sei que a malta que não é artista gosta de saber estas histórias, mas... Quem vê é artista, e para mim que estou deste lado, ouvir os meus colegas a sofrer desse lado, e eu já estive, na grande maioria, em situações muito semelhantes, já tivemos todos. É impossível, não sei que não andes na estrada. Opa, a ideia do dia mau surgiu porque eu estava, há uns anos estava aí com o Hugo Sousa, íamos atuar para os lados ali de Santo Tirso. Opa, e tu tens uma ilusão de que as merdas más só te acontecem a ti, porque vais a bares de merda, porque vais a sítios que ele sentavas a dizer ao início, vamos a casas que ainda nem sequer estão construídas, e tu pensas, pá, pronto, eu passo por isto, mas um dia... Pá, e depois estás a conversar com o Hugo Sousa, e ele saca de fui fazer um evento esta semana, e foi uma merda, e foi não sei o quê, e foi não sei o quê. Tu também. Isto também te acontece a ti, quem pensava que era só a mim. Queres dizer que fui atuar numa festa ao ar livre? É uma festa ao ar livre, anual, mas adivinha, não é no verão, é em janeiro. Qual é a probabilidade? No norte. No norte, qual é a probabilidade de não estar a chover, meu? Todos os anos, estás a ver? Tipo, estava o gajo a atuar... Um grupinho, tipo, debaixo de um guarda-chuva. O Sousa já estava, eu tenho que fazer, tipo, 40 minutos. Eu vou já acabar. Sabes? Tipo, estava com pena. As pessoas, pouquíssimas... Venham para o palco. Então, pronto, venham para o palco. Sim, também. E estava um gajo. E depois ele a contar, depois entrava uma banda a seguir que recusou-se a tocar. Porque estava a chover como o caraças. Descarregar o caminhão, passar com os teclados da chuva e o caraças. A gente não se carrega. Não se carrega. Todos os anos chove.
E nunca ninguém se recusou a tocar. E o Sousa diz, foda-se, todos os anos chove. Façam esta merda num pavilhão, caralho. Pois, parece os gajos dos Estados Unidos, todos os anos vem um tufão, todos os anos lhes leva à casa, mas o gajo vai fazer a casa no mesmo sítio agora, só No para mesmo ver. sítio e com os mesmos materiais. Foda-se. Alvenaria, caralho. Alvenaria, sim. Senhoras e senhores, foi um enorme dia mau. Se já estiveram numa passagem de ano de merda, contem a vossa história. Se eventualmente já aconteceu. Não, estavam onde eu Estavam na costa da Caparica, na costa da Caparica. Não, foi em Cascais. Em Cascais. E ouviste não, nesse, mas naquele que tu começaste 10, 9, 15 minutos mais Não, isso cedo. foi na Praia da Rocha. Na Praia da Rocha e ficaram na merda. Graças a este senhor, está aqui, podem tirar agora ilações ou simplesmente já festejaram, por engano ou não, o ano novo fora de horas. Já aconteceu, às vezes um gajo está tipo, uma vez passei o ano a jogar Monopoly. Estávamos embrenhados no jogo e de repente, para lá, 00:10. Estás a ver? Merda! Merda! Portanto, senhoras e senhores, obrigado a todos. O Nilton tem mais uma história que vai partilhar só para o Patreon, em patreon.com/JoãoRicardoSantos. Sigam por lá. Ai, obrigado e até à próxima.